Bem-vindo ao curso Contabilidade Inteligente. Conheça os impostos e faça a melhor escolha. O objetivo deste curso é apresentar de forma prática e objetivo todas as formas tributárias que envolvem as operações de uma empresa. Aqui nesta hora eu quero apresentar para vocês os modelos de notas e documentos fiscais eletrônicos, também apresentar impostos, alíquotas em âmbito municipal, federal e estadual, e também, dentre as modalidades tributárias do modelo geral de apuração de impostos, qual a forma de apuração desses impostos. Vou iniciar o curso, então, falando para vocês sobre as espécies de documentos fiscais. Para cada operação e cada modalidade de apresentação e circulação de mercadoria, há um documento fiscal eletrônico específico. E esse documento fiscal, ele deverá ter um sistema informatizado que os gere, tanto para a parte impressa, quanto para arquivo de transmissão ao órgão federativo. Vou iniciar com conhecimento de transporte eletrônico e como ele é utilizado. O conhecimento de transporte eletrônico, ele serve para sinalizar quando há uma circulação de mercadoria em que há uma prestação de serviço cobrado. Nesse conhecimento, deverá ter três agentes, o emissor e o destinatário, e também o transportador, que irá cobrar pela prestação de serviço. O outro documento fiscal é a nota fiscal de serviço eletrônica. Este documento ele só pode ser emitido pelo prestador de serviço, e este modelo de documento ele é definido pelas prefeituras. Então, ele é regulamentado em âmbito municipal. Outro modelo de documento fiscal eletrônico é a nota fiscal de consumidor eletrônica, mais conhecido como cupomzinho amarelo do supermercado. Esse documento fiscal, ele serve para identificar uma venda diretamente ao consumidor final. Nele irá constar dados da venda dos produtos e geralmente é utilizado por supermercados para sinalizar a venda. Outro documento fiscal é o manifesto de documentos fiscais. Quando há uma circulação, uma entrega de mercadorias, pode ser pelo próprio fabricante ou então pelo vendedor, em que ele vá fazer a entrega das suas mercadorias, das suas vendas, deverá, junto com o transporte, acompanhar os documentos fiscais um manifesto. Nele terá discriminado todos os documentos fiscais dentro daquela carga para que, parado em uma fiscalização, o fiscal possa identificar corretamente quais são os produtos e quais são os documentos fiscais a eles atrelados. A circulação de mercadoria, uma entrega de mercadoria que não tem esse manifesto, poderá significar infração para o emissor dos documentos fiscais ou pelo transportador. Então, é muito importante que a empresa, quando vá fazer suas entregas, tenha o manifesto da carga, discriminando corretamente quais são os documentos fiscais que aquela carga possui. É importante salientar que o manifesto é quando há uma comercialização intermunicipal. Mesmo que você pegue uma rodovia, a entrega seja no mesmo município, mas que você pegue a rodovia, esse manifesto poderá ser solicitado. Outro modelo de documento fiscal é uma nota fiscal avulsa. Essa nota fiscal, ela é uma DANF, uma nota normal, só que ela só pode ser emitida ou por mês ou por produtor rural obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica. E nela também vão constar a forma de operação, a operação dessas mercadorias e também discriminados os produtos e os impostos. A nota fiscal eletrônica, então, é a nota fiscal mais completa, onde qualquer circulação de mercadoria que vá se fazer, independente da operação, ela deve ser utilizada. Nela vão constar dados do emitente, do destinatário, dos produtos, dos impostos e a legislação sobre esses impostos aplicada. Então, ele é o documento mais completo e nós iremos abordar campo a campo lá no final do curso. A nota fiscal complementar,
ela serve para completar dados da nota, desde que seja financeiro. Não pode corrigir dados, mas ela pode completar. Por exemplo, dados de quantidade, valor unitário, valor total dos produtos, valor de impostos, tudo isso pode ser completado. Se no caso eu preenchi na minha nota fiscal uma quantidade e deveria ser 2 unidades, eu posso adicionar essa segunda unidade nessa nota complementar. E sempre eu vou vincular a nota original a essa complementar. Outro modelo de documento fiscal é a carta correção. Essa sim eu poderei corrigir dados da nota fiscal, mas eu não posso corrigir dados financeiros. Eu posso corrigir dados do emitente ou do destinatário, ou inserir informações complementares sobre a legislação que é aplicada sobre os impostos, ou então dados como descrição de produtos, algum outro dado que seja relevante tanto ao emitente quanto ao destinatário. Então, esses são os modelos mais comumente utilizados para a emissão de documentos fiscais. Uma empresa, sempre que for circular uma mercadoria, ou emitir uma prestação de serviço, ou desde que haja um imposto envolvido, deve seguir essas regras para emitir esses documentos. Mas então a gente entra na segunda fase deste curso, que é onde a gente aborda os impostos, suas alíquotas e as competências de cada um deles. Eu vou iniciar então abordando com vocês os impostos em âmbito municipal. Cada município define suas leis e suas normas de tributação, e o ISS-QN é um deles. O ISS-QN é o Imposto sobre Prestações de Serviço, e ele é dividido entre responsabilidades ou do tomador ou do prestador de serviço. As suas alíquotas podem variar de 2% a 5% e vai depender do tipo de prestação de serviço que é realizado. A depender também desse tipo de prestação de serviço é que vamos definir quem que é o responsável tributário, ou seja, quem é responsável pelo recolhimento. Geralmente, o responsável é o prestador, ou seja, eu emito a nota, eu faturo, eu recolho. Mas há também no casos de empreitadas ou então de mão de obras para limpeza e manutenções em geral, em que a obrigatoriedade não é do prestador, mas sim do tomador do serviço. Não significa que o prestador não vai recolher esse imposto. Ele vai ter que descontar no valor total da nota, o valor do imposto, pois quem é responsável pelo recolhimento será o tomador. Lembrando então que o ISS é somente para prestadores de serviço. Agora eu vou entrar em âmbito estadual, o imposto do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, qualquer circulação, fatura ou movimentação de produtos em um estado é cobrado o imposto do ICMS. E cada estado tem a sua regra e sua norma, que estabelece benefícios, alíquotas, formas de recolhimento, e aqui eu vou abordar com vocês as 4 principais formas de recolhimento deste imposto. Vou iniciar com o ICMS próprio. Esse ICMS, então, ele é o imposto próprio sobre a fatura ou sobre a circulação de mercadoria em que o emitente está destinando ela. Ou seja, eu como indústria ou como comércio, eu vou recolher esse imposto e ele é definido como imposto próprio. A segunda forma de recolhimento é o ICMS por substituição tributária. Ou seja, dentro de uma cadeia produtiva, eu vou definir um responsável tributário pelo recolhimento. Eu vou me aprofundar mais para frente sobre como esses agentes e como eles são denominados em cada uma dessas etapas. Agora eu quero abordar com vocês sobre o ICMS antecipado. O ICMS antecipado é quando há uma comercialização entre estados. Como mencionado, cada estado tem a sua forma de tributação. E quando há essa comercialização entre os estados, há um acordo entre eles sobre uma alíquota em comum. Ou seja, vou dar o exemplo. Vai ser comercializado entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa comercialização tem uma alíquota de 12%,
mas a alíquota interna aqui no Rio Grande do Sul deste produto é 17. Então eu vou ter que recolher a diferença antecipadamente. Isso acontece quando eu compro de outro estado e que tem que entrar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, antes de entrar essa mercadoria, eu vou ter que recolher de forma antecipada a diferença desse imposto. Acontece algo muito parecido com o ICMS DIFAL, que DIFAL é de diferença de alíquotas, né? O que vai mudar é a forma de cálculo. Enquanto o ICMS antecipado é a alíquota interestadual de 12 menos a alíquota interna de 17, o DIFAL ele também atende esse pressuposto, mas com uma fórmula matemática. Só que nessa fórmula, no final, a carga não vai ser apenas o percentual de diferença, mas vai ter um percentual embutido nele de sempre uns quebradinho que dá um valor a maior a recolher. E quando esse DIFAL acontece, então? Quando há uma comercialização, uma aquisição de imobilizado, ou então uma aquisição de uso e consumo de fora do estado. Também quando eu vou fazer uma venda para fora do estado do Rio Grande do Sul, e seja para consumidor final, eu vou ter que recolher esse DIFAL e também de uma forma antecipada no fato gerador, ou seja, quando acontece a operação. Essas são as 4 principais formas de tributação do ICMS. Então, como eu mencionei anteriormente, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre a substituição tributária. Então, a substituição tributária do ICMS é quando um único agente de uma cadeia produtiva é que fica responsável pelo recolhimento. Mas como que ele é feito esse cálculo? Como que ele é calculado? Então, tem uma fórmula matemática onde o governo identifica qual seria o imposto que deveria ter sido recolhido lá no último elo da cadeia, ou seja, lá no consumidor final. Isso é chamado de margem de valor agregado e que é inserida nessa fórmula matemática para a definição da substituição tributária. O agente responsável tributário, ele é denominado substituto. Então, é ele que vai fazer esse recolhimento de forma antecipada para todos os agentes. Os demais agentes, como distribuidor, atacado, varejo e até consumidor final, eles são considerados substituídos, ou seja, eles não irão mais recolher o imposto do ICMS, ficando a cargo apenas daquele agente responsável. Quero contar uma história também de como que surgiu a substituição tributária. A substituição tributária, ele foi um método que o governo identificou para localizar os sonegadores. Existiam muitos pequenos agentes dentro de uma cadeia produtiva e isso facilitava demais a sonegação e dificultava o trabalho de fiscalização deles. Então, eles definiram um único agente, geralmente o maior da cadeia, que fosse responsável pelo recolhimento. Assim, o Estado conseguiria garantir a arrecadação. Aos poucos, com a modernização, com as emissões de documentos fiscais e a facilitação na fiscalização, esse modelo de recolhimento antecipado por substituição foi substituído e está dando espaço aos recolhimentos de ICMS de débitos próprios. O ICMS, ele é um imposto não cumulativo, então, a cada novo processo daquele produto, eu posso me creditar dos impostos recolhidos anteriormente e realizar o débito. Então, eu farei o recolhimento somente da diferença dessa compra e dessa venda. Então, abordando essas formas de recolhimento do ICMS e quem são os agentes responsáveis, é que eu vou entrar aqui com vocês sobre as definições das alíquotas do ICMS. Eu vou tratar aqui nesse tópico exclusivamente das alíquotas do estado do Rio Grande do Sul. Então, dentro do estado do Rio Grande do Sul, são 4 alíquotas definidas pelo estado e elas são aplicadas para grupos de produtos diferentes. Então, a maior das alíquotas de ICMS aqui no Rio Grande do Sul é de 25% e ela é aplicada para armas, munições, antiquários, aviões, bebidas alcoólicas,
cigarros, cigarreiras, embarcações, energia elétrica, gasolina, perfumaria e cosméticos. Por que que essa alíquota é maior e a esse grupo de produtos? Porque é um grupo de produtos classificados pelo governo como grupo supérfluo. São produtos não essenciais. Então, há uma tributação mais elevada. Outra alíquota aplicada aqui no estado do Rio Grande do Sul são as alíquotas de 20%, que são aplicadas a refrigerantes e energia elétrica em vias públicas. Uma alíquota reduzida de 12% são aplicados para grupos de produtos considerados essenciais, sendo eles itens de cesta básica, implementos agrícolas, insumos agropecuários, adubos e aí outras ferramentas como cabines de táxi, embarcações, aviões, helicópteros, enfim, tem outros grupos menores definidos em legislação. Todas essas alíquotas, elas são definidas em legislação. Caso o produto não esteja especificado na legislação, ela vai entrar no grupo da modalidade geral, de tributação geral, que é a alíquota básica do Rio Grande do Sul, sendo ela hoje, em 2024, de 17%. Alíquotas interestaduais. Então, abordei com vocês aquelas alíquotas dentro do estado do Rio Grande do Sul, da comercialização interna aqui, então eu vou abordar as alíquotas entre os estados. Quando há uma comercialização do Rio Grande do Sul com Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, a alíquota de comercialização entre esses estados é de 12%. Agora, quando envolve uma comercialização do estado do Rio Grande do Sul com outros estados do Nordeste, Noroeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, a alíquota aplicada é de 7%. E quando é feito uma importação ou exportação, a alíquota aplicável é de 4%. Quero lembrar para vocês que quando há essa comercialização é muito importante identificar na legislação se há uma regra básica específica, né, aplicada àquela operação e aquele produto para ver se tem o recolhimento antecipado ou então o recolhimento do ICMS pelo DIFAL, pelo diferencial de alíquotas. Então, além dessas alíquotas de ICMS entre estados e alíquota interna, também há uma alíquota adicional, a alíquota chamada Ampara, que é um programa de erradicação da pobreza que o governo aplicou sobre produtos considerados supérfluos ou não essenciais. Também está prevista na legislação quais são os grupos e o percentual. Então, é adicionado a alíquota normal de 25% mais 2% deste Ampara para produtos de bebidas alcoólicas e cervejas, de cigarros, cigarrilhas, enfim, toda essa parte de cachimbos, fumos para cachimbos, fumos tipo corda, toda a parte de tabacaria. Também é adicionado 2% para itens de perfumaria e de cosméticos, classificados na NCM 3303, 3304 e 3307. E também é adicionado 2% ao grupo de prestações de serviços de TV por assinatura. Então, é aplicada a alíquota de 25%, mais esses 2% adicionando para este programa de erradicação à pobreza. Bom, então abordado essas alíquotas e as formas de recolhimento de ICMS, é importante a gente identificar quais são os prazos para pagamento. Identificadas alíquotas e como as formas de recolhimento do ICMS, então eu vou trabalhar aqui e apresentar para vocês as formas e os dias de recolhimento do imposto. O imposto tem, a depender da operação e do tipo de produto, segmento, ele tem prazos diferentes. Eu vou abordar os 4 principais aqui. No dia 10 do segundo mês subsequente do fato gerador, ou seja, do fato em que aconteceu essa circulação, está para abatedores de aves.
No dia 12 do mês subsequente ao fato gerador, então está para o recolhimento de ICMS para indústrias e comércio. No dia 21 do mês subsequente é o prazo de recolhimento do ICMS para transportadoras. E no dia 25 do mês é para pagamentos do parcelamento do ICMS, ou seja, você não recolheu em tempo hábil aquele valor de imposto, fez uma negociação e essa negociação tem o prazo de recolhimento no dia 25 de cada mês. Então, além desses prazos que acontecem após ao período de apuração, também há casos em que o recolhimento do ICMS ocorre quando acontece a operação, ou seja, o pagamento deve ser feito direto no fato gerador. Na emissão do documento fiscal, para que a circulação da mercadoria seja possível, ela deve ser acompanhada da guia do imposto paga. E ela tem uma norma específica para alguns produtos e eu vou citá-los os principais aqui para vocês. O primeiro deles é o fumo em corda e também o comércio de arroz. Também soja em grão para outra unidade de federação, assim como sucatas para outra unidade de federação, também deve ser recolhido de forma antecipada no fato gerador. Carne em gado, gado em pé e produtos do seu abate, subprodutos como couro, pele e produtos não comestíveis também devem ser recolhidos no fato gerador. Existem outros produtos também que se enquadram nesta categoria e deve ser analisado pelo contador antes de ser comercializado. Claro, existem outros impostos estaduais, como IPVA, ITCMD, ITBI, mas eles não serão abordados aqui porque são casos específicos e não envolvem uma rotina de uma empresa, são casos isolados. Então, continuando nesse fato de casos específicos das rotinas das empresas, eu vou abordar agora os impostos federais. Dentre os impostos de âmbito federal, então, eu vou destacar o IPI. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados. Então, quando um produto sofre uma industrialização, ele terá uma carga tributária deste imposto. As alíquotas para o IPI, ela pode variar de 0 até 300%. Claro que no caso desses 300%, ele tem uma regra tributária que fica limitado à carga tributária de 45%. Mas a alíquota de 300%, ela existe. E o recolhimento é feito somente pelo agente industrializador. Então, os demais agentes de uma cadeia, como atacado, varejo ou consumidor, não irão mais recolher esse imposto. Então, o PIS e o COFINS não cumulativo, ele está atrelado ao regime tributário do lucro real. E ele tem alíquotas maiores de 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS, porque por esse sentido de não cumulatividade, eu vou poder me creditar de compras de matéria-prima, de mercadorias para revenda, de insumos, enfim, todos os outros impostos recolhidos anteriormente serão meus créditos e eu só acabe recolhendo somente a diferença entre essas aquisições quanto as vendas. Essa é uma das vantagens. Por mais que a sua alíquota pareça maior, ela acaba sendo efetiva somente sobre o lucro da operação. Há também regras específicas de tributação como alíquotas de 0%. E essa alíquota ela é aplicada para produtos da área de saúde, produtos de insumos agropecuários, informática e também de infraestrutura. Está especificado na legislação que a tributação de PIS e COFINS, independente do seu modelo de tributação, mas a sua alíquota é 0. Outra forma de recolhimento do PIS e COFINS também é através de produtos monofásicos, ou seja, só um elo da cadeia vai fazer o recolhimento.
também especificado qual que é o elo da cadeia para determinados tipos de produto, qual a alíquota também, porque a alíquota não é essa de 0,65 e 3 ou 1,65 e 7,6, vai ser definida uma alíquota específica para aquele produto monofásico e geralmente produtos farmacêuticos, de revenda de veículos automotores, águas, refrigerantes e cervejas é que possuem esse método especial de recolhimento. No caso desse monofásico, é só esse agente que recolhe, os demais não irão mais fazer o recolhimento. Como eu mencionei para vocês ali que o PIS e COFINS está definido, está atrelado a um regime tributário, o regime tributário também vai definir a base de cálculo para recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social. O imposto de renda pessoa jurídica, tanto no modelo tributário do lucro presumido quanto do lucro real, é de 15%, e da contribuição social, a alíquota dele é de 9%. O que vai definir é a base de cálculo para a aplicação dessas alíquotas. Na modalidade geral do lucro real, é tributado esses impostos somente sobre o lucro líquido do período. Essa que é uma vantagem quando a empresa possui uma margem baixa de venda, uma margem baixa de lucro. Então, acaba se tornando uma carga tributária muito menor. Lembrando que, para lucros acima de R$60 mil, além dos 15% de IR e de 9% de contribuição social, eu ainda irei recolher mais 10% sobre esse excedente de 60 mil. Isso vale também para o lucro presumido, mas a base de cálculo do lucro presumido, ela sofre uma presunção, ou seja, o Estado determina qual será o seu percentual de faturamento para servir como base de cálculo para a aplicação dessas alíquotas. E elas podem ser de 8%, 12% ou 32%. O mais comum é de 8% para comércio e de 32% para prestadores de serviço. Então, formando essa minha base de cálculo, é que eu aplico as alíquotas de 15% para IR, de 9% para contribuição social e mais 10% de IR sobre o excedente de 60 mil. Esses são os principais produtos e eu abordei aqui de forma sucinta e de forma prática para vocês conhecerem como que funcionam dentro da modalidade geral. Dentro do Simples Nacional, todos esses impostos estão embutidos, mas será recolhido em uma guia única com percentuais menores, reduzidos, não se aplicando essas regras que eu acabei de apresentar. Conhecendo, então, os modelos de documentos fiscais e os impostos sobre cada operação e cada circulação de mercadoria, é que agora eu vou desmontar uma nota fiscal, apresentando para vocês cada um dos campos de uma nota fiscal e o que define cada um desses campos. Aqui no campo número 1, ela vai tratar da espécie, ou seja, qual que é o modelo de documento. Se ela é uma nota fiscal, se ela é um manifesto, se ela é uma nota fiscal de prestador de serviço, enfim, vai definir qual é o modelo. O segundo campo indica se é uma nota de entrada ou de saída. Eu posso, além de uma nota de saída numa venda comum ou num transporte comum de mercadoria, eu posso também emitir esse documento fiscal para sinalizar uma entrada. Quando, por exemplo, há uma aquisição de uma pessoa física que não é responsável pela emissão de documento fiscal eletrônico, ou então para sinalizar com uma contranota de entrada, ou para indicar uma adjudicação de um imposto. Enfim, há operações em que essa nota de entrada elas são necessárias e é neste campo que se é identificado. O campo 3 trata da série. Essa série ela pode ser utilizada pela empresa de melhor forma a organizar as operações. Ou seja, eu posso definir a série 1 para venda, série 2 para remessa, série 3 para devoluções e assim sucessivamente.
Ou então, quando eu sou um varejo que tenho vários caixas, eu posso definir uma série para cada caixa para que a transmissão dos arquivos de documentos fiscais aconteçam de forma simultânea, sem que haja nenhum problema com o fisco. O campo 4 é a chave de acesso. Nessa chave de acesso, nesses números, há um sequencial onde indicam dados do emissor, dados da emissão da nota fiscal e também vai gerar um código, uma chave ali no dígito verificador de validade dessa nota fiscal, autorizado pelo portal Cefaz do Rio Grande do Sul, ou enfim, do portal do estado onde esse documento está sendo emitido. Então, no campo 5, é onde trata sobre a data de emissão do documento e a data de saída dos produtos. As datas podem ser divergentes, pois eu posso emitir a nota hoje, mas a mercadoria só irá circular amanhã. Mas isso está gerando um grande problema para as empresas, porque a depender do fiscal e da forma de fiscalização, eles podem estar considerando essas datas divergentes como documento inidôneo. Houve muita forma de sonegação quando se emitia o documento fiscal em um dia e se transportava a mercadoria em dia divergente, então, a depender do fiscal, a empresa ainda pode ser autuada. Mesmo que ainda seja permitida a emissão divergente da data de circulação da mercadoria, ela ainda pode ser autuada e gerar uma dor de cabeça para a empresa. Por isso, a orientação é que sempre tente se emitir o documento fiscal no dia em que a mercadoria irá circular. O campo 6 é o valor dos produtos. No valor dos produtos, ele é a quantidade vezes o valor unitário. E ele também pode ser divergente do campo 7, que é o valor total da nota fiscal. Porque o valor total da nota fiscal é composto pela quantidade de produto vezes o valor unitário e adicionado os impostos. Ou seja, impostos como substituição tributária do ICMS, IPI, despesas acessórias, despesas com seguro, despesas com fretes, todos esses campos serão adicionados ao valor total da nota. Por isso, muitas vezes, os valores podem ser diferentes. No campo 8, então, é onde trata sobre os valores financeiros dos produtos, ou seja, os valores dos produtos, o valor total da nota, valor dos impostos, cada um dos seus impostos tem um campo específico, como o ICMS próprio tem seu campo, a base de cálculo do ICMS, a base de cálculo da substituição tributária do ICMS, o valor da substituição tributária do ICMS, IPI, despesas acessórias, frete, seguro, enfim, todos os valores dos impostos e dos produtos estará composto nestes campos. No campo 9, é onde trata sobre o código e a descrição do produto. O código ele pode ser definido tanto por letras, números e caracteres especiais, desde que seja uma forma em que a empresa possa organizar o seu estoque da melhor forma possível. Já na descrição do produto, deve ser compatível com as características do produto e também compatível com o NCM, que o NCM está no campo 10. E o que é o NCM? O NCM é um código em que a Receita Federal define para aquele determinado produto. Aqui é muito importante salientar como que é definido esse código de NCM. As empresas que fabricam, que vão industrializar um produto, devem abrir um processo junto à Receita Federal com as descrições técnicas dele e em avaliação pelo fisco é que ele vai identificar e definir o NCM para aquele produto. Nenhum outro órgão ou entidade tem competência para avaliação, é somente a Receita Federal. Então, o contador ou a própria empresa, o próprio empresário não podem definir esse código, é somente a Receita que irá defini-lo.
Por que ele é tão importante e somente uma entidade que pode definir qual é o melhor código? Porque é através desse código que é definido a tributação e as formas de tributação daquele produto. No campo 11 é onde trata da CST, ou seja, o Código de Situação Tributária do ICMS. Ele pode ser CST para empresas modalidade geral, que é composto por 3 dígitos, ou então, neste campo, CSOSN, que é composto por 4 dígitos para empresas do Simples Nacional. Cada um dos códigos vai definir a forma tributária dos produtos, ou seja, ele pode ser uma tributação integral com CST 00, uma tributação com redução da base de cálculo com CST 20, uma tributação por substituição tributária do ICMS, que pode ser 10, 70 ou 60 na condição de substituído, enfim, ele vai identificar qual é a forma de tributação do ICMS e cada uma dessas formas deve ser correspondente ao CST ou CSOSN. O campo 12, ele trata sobre o CFOP. Esse CFOP é um código sequencial, é um código de 4 dígitos em que define qual a operação. Quando se tratar de entradas, deve ser compatível lá com o campo 2, que é o indicador de emissão, e deve iniciar com 1, 2, 3, ou então, quando é uma saída, que também, junto com o campo lá 2, indicador de emissão, ele pode ser 5, 6 ou 7. E os 3 demais dígitos vai identificar qual é a forma de operação, que pode ser uma venda, uma remessa, brindes, enfim, qualquer operação da circulação de mercadoria. E esse CFOP ele vai servir como base para o campo 13, que é a natureza de operação. A natureza de operação ela é digitada de forma extensa e ela deve ser compatível com esse CFOP. Tu pode acrescentar dados desta operação ou então simplesmente seguir a nomenclatura do CFOP. Este curso, Contabilidade Inteligente, Conhecendo os Impostos, ele é muito importante para que você faça a melhor escolha tributária para a sua empresa. Aqui neste curso a gente abordou de forma sucinta e abreviada, mas nós temos um curso para VIPs, ou seja, para os nossos clientes routine, onde a gente irá detalhar cada um desses impostos e as estratégias tributárias para a redução da carga. Então, seja cliente routine ou um colaborador para ter acesso a esse material e essas informações tão importantes para o seu negócio. Caso você não seja um colaborador, mas queira fazer parte da nossa equipe, a gente tem um canal onde você pode deixar o seu currículo e fazer a sua inscrição lá no nosso site www.rotine.com.br no menu Trabalhe Conosco. Lá você pode se candidatar a uma vaga ou então anexar o seu currículo para vagas futuras. Você irá participar do nosso banco de talento e assim que tiver disponibilidade, a gente entra em contato para agendarmos uma entrevista. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo curso.